Bom dia, irmãos. É com alegria que estamos aqui juntos nessa manhã e vamos estar estudando a lição de número 9. O tema da nossa lição é planejar para vencer. O nosso texto base se encontra lá em Neemias, os versículos 1 a 2. Vamos estar lendo apenas esses dois versículos. Então, vamos estar abrindo nossas Bíblias em Neemias, o capítulo 3, os versículos 1 a 2. O sumo sacerdote Eliasibe e seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a Torre dos 100, que consagraram, e até a Torre de Ananel. Os homens de Jericó construíram um trecho seguinte. E Zacur, filho de Irim, construiu logo adiante. Amém? Estamos passando por um momento muito parecido com o vivido pelo povo de Jerusalém. Depois de um tempo de confinamento, temos adiante o desafio de retomar nossas atividades. E por meio da experiência dos judeus, podemos tirar lições que viabilizam nosso recomeço, com a construção de um futuro abençoado por Deus. Se os nossos irmãos do passado se dedicaram ao planejamento, em prol da proteção e segurança através da reconstrução dos muros, conosco não poderá ser diferente. Nós temos que cuidar da proteção, retornar sim, mas com todas as medidas necessárias para a segurança do povo. Vamos recomeçar. Nosso ponto de partida é a reconstrução dos nossos muros. E o planejamento para vencer é buscar toda a proteção e segurança possível. O primeiro ponto da nossa lição diz: o planejamento precisa de exemplos encorajadores. Quando as coisas estão paradas, muitos tendem a se acomodar na inércia. Dificilmente as pessoas se envolverão no projeto de forma espontânea, mesmo que seja por um bom objetivo. Elas precisam de exemplos bons e encorajadores e que as inspirem a seguir o caminho e fazer o mesmo. Na reconstrução dos muros de Jerusalém, esse exemplo começou pelo líder religioso. Vemos lá no versículo 1 que esse líder religioso foi Eliasibe. Eliasibe era o grande sacerdote. E juntamente com os seus colegas sacerdotes, eles começaram a executar a boa obra. Aqui no nosso tema, do nosso ponto, fala que precisamos de exemplos encorajadores. E Eliasibe e os sacerdotes, eles foram esses líderes, esses exemplos que encorajaram o povo. Porque aqui fala que eles começaram a executar a boa obra. Quando nós temos líderes que estão dispostos a trabalhar, que estão dispostos a estar ali à frente, tomando a iniciativa, atuante, debaixo da direção do Senhor, o povo se anima. Nós vemos que aquilo ali animou o povo, porque eles viram que o Eliasibe, né, o grande sacerdote, e os seus sacerdotes também, os seus colegas sacerdotes, estavam à frente executando aquela obra. Então, ele deu um novo ânimo, um novo fôlego, porque eles tiveram esses exemplos que os encorajaram. Isso trouxe ânimo, isso trouxe encorajamento para aquele povo de Jerusalém. E hoje não é diferente do que estamos vivendo. Nesse momento de pandemia, em que nós temos tantas notícias, em que cada momento que a gente liga a nossa televisão, né, em que a gente conversa com alguém, as notícias são diferentes, cada coisa que surge, né, em todo o momento, coisas diferentes, e notícias que muitas vezes trazem um pouco de insegurança para os nossos corações. Nós precisamos de líderes que estejam debaixo da graça do Senhor. Líderes que nos encorajam, que nos dão uma palavra de ânimo para que possamos estar firmes com Deus, caminhando e continuar fazendo a obra do Senhor, porque a obra do Senhor não pode parar. Então Eliasibe, ele começou a executar essa boa obra juntamente com seus sacerdotes. Como é maravilhoso, irmãos, quando nós temos líderes que estão debaixo realmente da graça do Senhor e que está ali junto com o povo, caminhando, nos fortalecendo, nos encorajando.
nos dando uma palavra de ânimo, nos dando nos ajudando a buscarmos um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Como é bom e como nós devemos agradecer quando nós temos um líder que realmente cumpre esse papel na igreja, que cumpre esse papel na nossa vida, de nos ajudar na nossa caminhada cristã e nos ajudar no nosso crescimento espiritual. Que nesse momento de aflição, em que alguns tiveram problemas de ansiedade, problemas de medo, problemas com perdas familiares, luto, problemas de falta de emprego, né? E tantas outras coisas que muitos de nós passamos. Como é maravilhoso nós temos uma pessoa do nosso lado, um líder que se importa com as suas ovelhas, um líder que realmente está com o coração ali dedicado, que está do seu lado para estar orando com você, lendo a palavra de Deus com você, te dando encorajamento, te dando esse renovo que nós só podemos encontrar na palavra de Deus. Como é maravilhoso nós termos uma pessoa assim do nosso lado. E Eliasibe, ele cumpriu grandemente esse papel, juntamente com esse sacerdote. Eles começaram a executar a obra. Então é disso que nós precisamos, de líderes que estejam executando a obra de Deus. Em momentos de crise, o povo precisa de referências. Irmãos, quem tem sido as nossas referências? Quem tem sido referência para a sua vida? Em quem você tem olhado? Em quem você tem visto, tem colocado os seus olhos? Quem tem sido referência para o seu crescimento espiritual? Comece a olhar líderes, pessoas, homens e mulheres cristãs, mulheres de Deus, que realmente vai te ajudar na sua caminhada cristã. Homens e mulheres de Deus que realmente vai te ajudar a crescer espiritualmente, a ser uma serva melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, um servo fiel. Então nós precisamos de referências. Nesse momento de crise precisamos de referências e precisamos ter a direção de Deus para saber aonde os nossos olhos estão, aonde o nosso coração está. O nosso coração está em quem? Naquele servo fiel, naquela serva fiel, ela tem sido um bom exemplo para mim, ela tem sido uma boa referência. O meu pastor tem sido referência, o meu líder tem sido referência para a minha vida. Comece a colocar pessoas de referência na sua vida, pessoas que realmente têm uma comunhão com o Senhor, pessoas que realmente têm um compromisso com Deus. Precisamos buscar essas referências para as nossas vidas, porque isso nos encoraja, nos fortalece e nos leva a uma comunhão sincera com o nosso Deus. Então, o planejamento precisa de exemplos encorajadores. Eliasibe foi esse grande exemplo. Foi um líder espiritual que foi exemplo, juntamente com seus colegas sacerdotes, para começar a executar a obra. E isso trouxe ânimo, trouxe força, trouxe um renovo para aquele povo. E que também nós possamos estar, buscando líderes espirituais na nossa vida que também sejam esses exemplos, que estejam nos ajudando, nos fortalecendo, orando conosco. Se você tem esse líder, que você seja grato pela vida dele, que você ore pela vida dele, para que ele possa estar sendo cada vez mais usado por Deus, porque nós carecemos de uma pessoa que esteja ali do nosso lado, nos ajudando, nos fortalecendo nesse momento que nós passamos por crise, momentos de dificuldades. Nós precisamos desses bons exemplos para executar a obra, assim como o povo de Jerusalém estava precisando desses exemplos encorajadores. E Eliasibe se levanta juntamente com seus colegas sacerdotes e cumpre perfeitamente esse papel, trazendo um novo ânimo, uma nova força, um novo gás ali para aquele povo. E aquele povo se fortaleceu pelo exemplo de Eliasibe. No nosso ponto 2, irmãos, o nosso tema é planejar para vencer, deve contar com todos. O capítulo 3 de Neemias é um registro minucioso de tudo o que aconteceu e que foi imprescindível para o sucesso da operação. O versículo 2, por exemplo, como os demais versículos também abordam, aparece uma ajuda vinda de fora.
homens de Jericó e de outras cidades se mobilizaram para ajudar Jerusalém. Esse fato está registrado lá no nosso versículo 2, que nós lemos logo no início da nossa lição. O versículo 2 vai falar: os homens de Jericó construíram o trecho seguinte, e Zacur, filho de Irim, construiu logo adiante. Então esses homens se colocaram à disposição para estar ajudando o povo de Jerusalém na reconstrução. Eles se colocaram à disposição para estar trabalhando também naquela obra. Irmãos, como é muito bom quando nós estamos precisando de ajuda, quando nós estamos precisando de um apoio e esse apoio vem. E a gente nem precisa pedir, aquele irmão, aquele pastor, aquele líder já se coloca ao nosso lado, disposto a nos ajudar, disposto a nos fortalecer naquele momento. Mas como é maravilhoso também quando nós podemos exercer o outro lado, que é oferecer ajuda. Aqueles homens de Jericó, eles ofereceram ajuda ao povo de Jerusalém. Irmãos, eu entendo, tem muitas pessoas que às vezes têm dificuldades de aceitar a ajuda dos outros. Mas nós devemos entender que nós carecemos uns dos outros. Nós somos corpo de Cristo. E assim como nosso corpo tem muitos membros e cada um exerce uma função diferente, mas cada um deles são importantes, né? Então, para a gente exercer o nosso dia a dia, nós carecemos do apoio de todos os nossos membros, corpo, né? Nas nossas mãos, nossos braços, nossos dedos, nossa cabeça, nossas pernas. Precisa que todos estejam ali envolvidos, funcionando, né? Juntos, para que o corpo possa ter um bom funcionamento. E assim também a igreja, nós carecemos, nós precisamos um dos outros. Então esses homens de Jericó, eles se colocaram à disposição do povo de Jerusalém para dar esse apoio, para dar esse suporte. Eles se colocaram, eles se mobilizaram para ajudar Jerusalém. É maravilhoso, irmãos, quando nós estamos precisando e nós recebemos ajuda. Mas é maravilhoso também quando nós podemos ajudar. Quando nós vemos um irmão, uma irmã ou um vizinho, alguém que precisa de algo e você sabe que você pode fazer alguma coisa, que Deus possa estar tocando o seu coração e que você possa se colocar à disposição a ajudar. É muito bom receber ajuda, mas também é muito gratificante oferecermos esse apoio, oferecermos essa ajuda. E isso é muito bom, quando essa ajuda vem e quando nós também podemos dar esse apoio. Então esses homens de Jericó foi esse apoio, foi esse suporte para o povo de Jerusalém. Eles ajudaram ali, eles fortaleceram. Acredito que em todo o processo de uma reconstrução, seja em qualquer área que nós estamos falando, né? Nossa área espiritual, nossa área emocional, nosso casamento, qualquer área que esteja envolvida a reconstrução, há momentos que a gente se sente um pouco mais cansado, debilitado, fraco, fragilizado e que realmente nós precisamos de um apoio, precisamos realmente de um suporte, de uma ajuda, né? De um socorro. E como é maravilhoso quando nós encontramos isso, quando nós encontramos uma pessoa disposta a nos ajudar, a nos fortalecer. E às vezes a gente acha que para ajudar o outro a gente precisa de muita coisa. Mas muitas pessoas já me ajudaram com uma palavra, uma oração, um versículo da palavra, um abraço. Como isso também é importante. Então, se isso me ajudou, me fortaleceu, esse apoio também posso passar para outro. Então, nem sempre o ajudar vai vir de algo financeiro, vai vir de algo caro. Claro que você também pode ajudar com as suas finanças. Se Deus tem te abençoado, se Deus tem te dado, finanças prósperas, que Deus tem te abençoado grandemente, que você possa também estar abençoando outros com as finanças que Deus te deu. Mas não depende só disso,
a questão da ajuda, do suporte. Você pode fazer muito com as qualidades que você tem, com os dons que você tem. É só você se colocar à disposição. E quando a gente se coloca à disposição, irmãos, Deus coloca pessoas no nosso caminho que a gente pode abençoar, que nós podemos ser esse suporte, né? Com uma oração, né? Com um abraço, com uma ajuda financeira, um apoio. Então, quando nós nos colocamos à disposição, o Senhor coloca pessoas na nossa vida para que a gente possa ser bênção. E desses homens de Jericó aqui, eles foram bênção para o povo de Israel. Eles estiveram ali dando suporte, ajudando, dando novo ânimo, né? Se colocando à disposição. Então, também que nós possamos ser esse suporte. Que nós possamos ter esse coração aberto para receber ajuda e também um coração aberto para poder oferecer ajuda para aqueles que estão próximos de nós, que estão precisando, que estão carecendo desse apoio. O terceiro ponto é planejar para vencer, precisa de comprometimento pessoal. Reconstruir o muro era um grande desafio, o qual se tornou possível devido ao comprometimento de todos. Recomeçar com segurança é o nosso objetivo. Agora, e também não conseguiremos se cada um não der a sua contribuição e não se envolver pessoalmente. Aqui fala que reconstruir o muro era um grande desafio, qual se tornou possível devido ao comprometimento de todos. Nós vemos no primeiro ponto lá, Eliasibe, o grande sacerdote, juntamente com seus colegas sacerdotes, se colocando à disposição. Eles tiveram comprometimento. No segundo ponto, nós vemos os homens de Jericó e também daquelas cidades ali próximas que também tiveram comprometimento. Estavam ali dispostos, comprometidos. Então foi um compromisso ali de todos. Só assim foi possível a reconstrução do muro. Também, irmãos, na nossa igreja, no nosso corpo, na nossa comunidade, precisamos estar juntos. Quando nós temos o compromisso de todos, a obra avança. A obra do Senhor cresce, o povo cresce saudável, fortalecido na sua palavra. Mas isso precisa do comprometimento de todos. A ajuda de cada um pode acontecer de múltiplas formas, dependendo do contexto. Mas o que não podemos esquecer é de valorizar a figura do indivíduo. Como igreja, precisamos lembrar que existimos também para servir e abençoar as pessoas. Lá em Neemias, ele fez questão de registrar um gesto simples, porém que ficou eternizado pela boa ação. Então a gente vê lá no versículo 14, vamos abrir aí, se vocês já estão aqui com as suas Bíblias abertas, no versículo 14, capítulo 3, versículo 14. A porta do esterco foi preparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele a reconstruiu e colocou as portas e os ferrolhos e as trancas no lugar. Neemias fez questão de registrar esse gesto simples. Malquias foi colocar os trincos e as trancas no lugar. Está lá no versículo 14 que a gente acabou de ler. Então Neemias fez questão de registrar esse pequeno ato. Um ato simples que Malquias colocou os trincos e as trancas nos portões. Por que Neemias quis registrar esse pequeno ato? Para que a gente pudesse entender e valorizar o trabalho de cada um. Cada trabalho é importante no corpo de Cristo. Não importa o que você faça. Neemias fez questão de registrar esse pequeno ato. Colocar as trancas e os trincos nos portões. Muitas vezes a gente fala, mas o meu trabalho não tem grande importância, o trabalho da outra pessoa que está lá na frente é mais importante do que o meu. Não. Todo trabalho para Deus é muito importante. Até quem colocou os trincos e as trancas nos portões, Neemias fez questão de registrar. Então, cada trabalho na igreja tem uma função muito importante, porque nós vemos que
Cada um trabalhando, atuando, não importa o que você faça na igreja, você está à frente ali recebendo os irmãos que estão chegando, os visitantes, você está no louvor, você está na arrumação do templo, né? Você está com cuidado com as crianças, ajudando os idosos a entrar, na parte da visitação, na parte da ação social. Cada trabalho, cada ministério, cada pessoa é importante no corpo de Cristo. É juntos, é essas pessoas juntas, é os seus dons, é os seus talentos juntos que fazem com que a obra cresça, que a obra do Senhor cresça para a honra e glória do seu santo nome. Toda ajuda para o recomeço é bem-vinda e por mais singela que ela seja, é relevante. Uma contribuição mínima vai ajudar bastante. E por fim, a ajuda que fez toda a diferença para a reconstrução do muro veio do comprometimento das famílias. Então aqui fala a questão do recomeço, né? Que toda ajuda para o recomeço é bem-vinda e por mais singela que seja, é relevante. Eu me lembro de um tempo atrás, né, antes da pandemia, nós fizemos uma peça teatral. Eu acho que foi a Ave Feliz. Nós fizemos uma peça teatral com as crianças no Ministério Infantil, a Ave Feliz. E eu vi que ali foi tão importante, porque teve aquela irmã que escreveu, aquela outra que ajudou no som, aquela outra pessoa que ajudou na decoração, a outra que ajudou na organização ali com as crianças, que preparou as lembrancinhas, aquela que ajudou a costurar, né, as roupas das pessoas ali da ave, né, do figurino da peça. Então a mão de cada pessoa ali, de várias pessoas, passou para que aquela peça fosse feita. Eu sozinha não conseguiria. Eu não teria como fazer todo aquele processo. Mas teve vários irmãos amorosos, carinhosos que nos ajudaram na decoração, com as crianças, no figurino, na narração, escrevendo, se dedicando, ensaiando. Então ali quando eu vi ali o resultado final e aquelas crianças com seus olhinhos ali brilhando, felizes por estar assistindo ali aquela ave feliz que teve um encontro com Jesus e teve sua vida transformada. Mas se a gente vê, antes teve várias pessoas ajudando, dando suporte, orando, abençoando e nos ajudando. Então é assim que funciona o corpo de Cristo. Nada é feito com uma pessoa sozinha. O líder não pode fazer nada sozinho. Carecemos um dos outros, irmãos. Carecemos dos irmãos, das orações, do apoio, do envolvimento, para que a obra do Senhor seja feita, para que a obra do Senhor seja realizada e para que o seu nome, o nome do Senhor seja engrandecido. Então é uma corrente, várias pessoas juntas, vários dons, vários talentos, vários corações dedicados na obra para que a obra final seja feita para a honra e glória do seu nome. No versículo 23, ele vai falar: uma contribuição mínima vai ajudar bastante. E por fim, a ajuda que fez toda a diferença para a reconstrução do muro veio do comprometimento das famílias. Versículos 23. Versículo 23. Depois, os versículos 23, no finalzinho, vai falar aqui que as famílias fizeram os reparos ao lado de sua casa. Neemias fez as pessoas entenderem que a reconstrução do muro daria segurança às suas famílias. E por isso elas deveriam estar engajadas nesse projeto. Foi assim que cada lar ficou responsável por construir a parte do muro em frente de sua própria casa. Nós vemos aqui no final do versículo 23 que Neemias, ele deu, né, essa obrigação, ele fez com que o povo entendesse. E cada família ficou responsável por construir aquela parte ali que ficava em frente à sua própria casa.
Hoje as famílias precisam entender que elas mesmas são mais abençoadas pelo trabalho da igreja. E isso por si só já deve ser um fato motivador para o envolvimento dos lares na obra de Deus. Então Neemias queria não só que aquele muro estivesse pronto, mas ele também queria que aquelas famílias estivessem envolvidas na obra do Senhor. Além de ele valorizar ali, que ele fez questão, né, de registrar aquele pequeno ato ali do indivíduo, né, do Malquias, que ele colocou as trincas e as trancas nos portões, também agora Neemias chama a responsabilidade para a família. Então, ele só não queria construir um muro, mas ele queria também que aquelas famílias, elas também estivessem engajadas juntas na obra do Senhor. Então foi por isso que ele deu a responsabilidade que cada família construísse a parte do muro que ficasse em frente em sua própria casa. Quando as famílias, irmãos, também isso é muito importante, quando nossas famílias estão juntas, trabalhando na obra do Senhor, nossas famílias também são muito abençoadas. Então, quando nós temos a oportunidade de trabalhar, isso também, né, contagia nossos filhos, contagia nosso marido, nossa esposa. Então, como é bom, como é maravilhoso quando a gente vê a família toda junta trabalhando na igreja, envolvida na obra do Senhor. E Neemias sabia dessa grande importância, por isso que ele deu essa responsabilidade. Cada família iria construir a parte do muro que estivesse em frente à sua casa. Ele queria que a família estivesse envolvida na obra do Senhor. E isso também é muito importante, que as nossas famílias estejam juntas, envolvidas, trabalhando na obra do Senhor. Para que as nossas famílias possam ser motivadas para o envolvimento na obra de Cristo. Que nós possamos estar orando para que nossas famílias possam estar envolvidas na obra de Cristo. Se você tem sua família na igreja, envolvida na obra do Senhor, amém por isso. Se você ainda não tem, coloque seu joelho em oração diante do Senhor e ore pela sua família. Ore pela conversão da sua família, dos seus filhos, dos seus familiares, para que você também possa ter essa oportunidade, esse privilégio para estar servindo ao Senhor. Porque realmente, irmãos, é um privilégio quando nossas famílias estão juntas, estão ali unidas, adorando e servindo na obra do Senhor. Irmãos, estamos chegando no final da nossa lição. Para pensar em agir, nós temos aqui 3 pontos. Primeiro ponto, nossos líderes estão compartilhando bons exemplos. O que podemos fazer para ajudá-los? Primeiramente, irmãos, orar. Nossos líderes necessitam muito de oração. Seu líder tem sido bom exemplo para você? Ore por ele, para que ele possa continuar sendo direcionado pelo Senhor. Ele carece das suas orações. Ore pela vida dele. O segundo ponto, porque temos dificuldade de receber ajuda. O que podemos fazer para ajudar aqueles que necessitam? Como nós falamos lá no segundo ponto, coloque-se diante do Senhor. Ore, peça a Deus. Deixe esse coração aberto para receber ajuda e também tenha um coração aberto para poder oferecer. E peça a Deus, coloque pessoas diante de você para que você possa estar ajudando e Ele vai enviar. Vai enviar pessoas para que você possa estar sendo bênção na vida delas. O nosso terceiro ponto, como podemos valorizar os indivíduos em sua função na obra de Deus? Entendendo que cada um é importante no reino do Senhor. Que cada um é importante. Não importa o trabalho que ele executa na igreja, ele é bênção, ele é instrumento de Deus. E ele ajuda para que a obra seja feita, para que o corpo de Cristo seja cada dia mais fortalecido e engrandecido. Então, que você possa estar orando pelos seus irmãos e orando também por você. Se você ainda não está atuante, se você ainda não conseguiu identificar em que forma você pode trabalhar no corpo de Cristo, ore, coloque-se diante do Senhor e se coloque diante da disposição da sua igreja, para que Deus possa começar a te usar, para que você possa estar ali também sendo bênção na vida dos irmãos, sendo bênção na vida da igreja. Amém, irmãos? Sou grata a Deus por mais essa lição, que possamos ter aprendido mais da sua palavra, que possa ter
abençoado as nossas vidas, a minha vida, a sua vida, para que possamos estar crescendo mais na presença do Senhor e que juntos possamos estar crescendo como corpo de Cristo. Amém? Bom dia, irmãos. Mais uma vez nós ouvimos a irmã Daniela. Que Deus continue usando poderosamente a sua vida, capacitando ela cada dia mais. Como é bom nós ouvirmos a palavra de Deus e sabermos que Deus tem capacitado e tem usado pessoas para nos ensinar e também glorificar o nome dele. Vamos ter o nosso momento de oração. Nós vamos orar pelos enfermos. Continuemos orando aí por Dona Nilza, que está hospitalizada, que Deus continue cuidando dela. Também sua filha Vanúzia, seu genro João e também a Yasmin. Oremos por Dona Gesilda, também Dona Ione, Dona Germa, Dona Delvira, as nossas irmãs, que Deus continue abençoando e cuidando delas. Oremos também pelas famílias enlutadas, que Deus conforte, console cada família, dando ali o consolo necessário a cada lar, sustentando cada família nesse momento de luto, de separação, que é tão doloroso e tão difícil. Então que Deus possa vir a sua intervenção, ajudando e cuidando de cada uma deles, das famílias. E estamos gratos também pelas bênçãos recebidas. Vamos agradecer a Deus, em tudo dê graças. Esse foi a meditação dessa semana, né? Em tudo dê graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então que possamos ser gratos a Deus pelas bênçãos recebidas e continuarmos pedindo para que Ele nos ajude, nos fortaleça a cada momento. Vamos orar então. Pai de amor, nós somos gratos a Deus por mais uma escola bíblica. Abençoe tua serva Daniela. Continue, ó Deus, usando ela poderosamente. Que ela possa ser submissa a Ti e que o Senhor dê a ela sabedoria, Deus, da Tua palavra. Também, ó Deus, abençoe a nossa igreja. Continue cuidando de cada família, abençoando cada lar, dando o suporte necessário a cada lar. Abençoe, ó Deus, as nossas irmãs. A Dona Nilza, ó Deus, que está internada ali no hospital, que o Senhor tenha misericórdia dela. Abençoa, Deus, também João, a Vanúzia e Yasmin. Continue dando a eles força nesse momento difícil, dando a eles condições, ó Deus, em meio ao esgotamento, que eles possam ser fortalecidos e orientados por Ti. Também te pedimos por Dona Ione, pedimos, ó Deus, por Dona Delvira, por Dona Germa, por Dona Gesilda. Que o Senhor abençoe, ó Deus, as nossas irmãs. Continue, ó Deus, cuidando delas a cada dia. Nós somos gratos, ó Deus, pelas bênçãos recebidas. Que a Tua graça e a Tua bondade possa continuar, ó Deus, nos abençoando, nos fortalecendo e que possamos, ó Deus, agradecer as pequenas coisas que o Senhor tem realizado por nós. Também, ó Deus, continue abençoando a nossa igreja, sustentando ela cada dia mais. Abençoe, ó Deus, as famílias enlutadas, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus. Muitas famílias não conhecemos, mas o Senhor conhece e sabe a necessidade de cada uma delas. Então, ó Deus, dê o suporte necessário, concedendo a Tua misericórdia sobre a vida dessas famílias que estão, ó Deus, tristes por perdas de entes queridos, e que o Senhor preencha o vazio com a Tua paz e também com a Tua orientação. Perdoa os nossos pecados. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.